Mota, queria pedir sua análise sobre a declaração do presidente da Suprema Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, fazendo um aceno, ou pelo menos foi visto por muitos como um aceno, dizendo que uma anistia neste momento, antes do julgamento, seria uma impossibilidade, mas após terminado o julgamento, essa sim seria uma questão política que seria definida exclusivamente pelo Congresso Nacional. Pessoal, inacreditável. Veja só, o Luiz Barroso, aquele que disse perdeu o mané numa mola, vocês se lembram dele? Aquele que disse nós derrotamos o bolsonarismo. Ele mesmo agora está com medo, já está falando até de anistia. Vê só, o presidente do STF, aquele que se achava o Supremo, o grandão, aquele que é o não me toque, eu mando em tudo, tem o poder da caneta. Agora tá falando baixinho, já tá falando em anistia. O Congresso pode colocar isso para aprovar depois do julgamento de Bolsonaro. Agora parece que ele tá sentindo o peso da lei Magnitsky que veio contra o seu coleguinha. Seu coleguinha não pode mais usar cartão de crédito, fazer transação via Pix, não pode fazer viagem internacional. Ele viu que a pressão tá grande e ele disse, eu vou logo começar a dar algum sinalzinho aqui de que bandeira branca, estou em paz, não mexa comigo. Pessoal, quero deixar essa matéria aqui para nós fazer essa análisezinha aqui. Se não fosse essa pressão externa, os ministros daqui a um tempo iam começar a pisotear em cima dos brasileiros, literalmente. Iam começar a dar chicotada e aquela coisa. Estou falando de forma extravagante para você entender que se não fosse uma lei que viesse de fora, esses ministros eles iam estar tudo aí, debochando, zombando e falando verbalmente, nós vamos condenar e julgar. Mas como eles estão sentindo o peso da lei Magnitsky que veio contra Alexandre de Moraes, então tudo, Não é à toa que esse bonitão aí, presidente do Supremo Tribunal Federal, já está querendo, de forma antecipada, deixar sua função. Tá querendo, sair de mansinho, tá levantando bandeira branca, tô em paz, não mexeu comigo, não coloca essa Magnitsky na minha vida, por favor, pelo amor de Deus, eu não fiz nada. Eu quero colocar essa matéria aqui para vocês conferir, pessoal, porque eu acho é pouco, eu quero que venha mais leis pesadas, porque eles estão extrapolando todos os limites, estão perseguindo politicamente a direita e estão perseguindo agora a religião na pessoa do Silas Malafaia. Talvez algumas pessoas digam, não, eles não estão perseguindo a religião. É um começo. Essa perseguição contra Silas Malafaia é um começo da perseguição contra todas as religiões daqui a um tempo. Ou você acha que não? Se abrir brecha em cima de um, ele persegue todos. E outra coisa, essa perseguição contra Bolsonaro é por causa do medo do 7 de setembro. Eles estão querendo coagir, eles estão querendo censurar, calar o Silas Malafaia, porque ele é uma voz ousada aqui no Brasil, de fé, sim, como pastor, sim, mas politicamente ele tem autoridade, então isso está amedrontando Alexandre de Moraes, por isso que Alexandre de Moraes está tentando coagir ele, mas Silas Malafaia diz, pode vir do jeito que você quiser, eu não me calo, só se você me prender. Isso é ter moral, é ter postura, é ter posição e não é ter rabo preso igual a alguns senadores do Supremo Tribunal Federal. Não todos, alguns. Quero deixar essa matéria aqui, pessoal, para nós acompanhar. Veja só, o Barroso falando de anistia, olha só que coisa boa, né? Bora analisar isso aqui com a matéria dos pingos nos is. Aspecto que nós trouxemos no início do programa, Mota, queria pedir sua análise sobre a declaração do presidente da Suprema Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, fazendo um aceno, ou pelo menos foi visto por muitos como um aceno, dizendo que uma anistia neste momento, antes do julgamento, seria uma impossibilidade, mas após terminado o julgamento, essa sim seria uma questão política que seria definida exclusivamente pelo Congresso Nacional. Parece fazer sentido para você, Mota? Porque poderia até ser uma consequência de um cenário de mal-estar que muitos que cobrem Brasília pintam em relação ao Supremo Tribunal Federal, né? Haveria, nesse momento, um climão, inclusive alguns ministros incomodados com a atuação de um em especial. Todos sabem de quem eu falo. E
E ele tá fazendo isso aí porque ele tá vendo que o Supremo Tribunal Federal perdeu a credibilidade aqui no Brasil. Ninguém acredita nessa corte. Só acredita a esquerda porque vão lá buscar algum recurso para os seus próprios benefícios. Mas ninguém, os brasileiros de bem não acreditam no Supremo Tribunal Federal. Tá totalmente politizado e parcial. Isso é que é a verdade. É muito difícil interpretar esses sinais, Caniato. Eu acho que essa é uma tarefa que está muito acima da minha capacidade. Eu divido a opinião que muitos juristas têm sobre esse assunto. E essa opinião diz, entre outras coisas, que pessoas que não cometeram nenhum crime, na verdade, elas não devem ser anistiadas. Os processos têm que ser anulados, essas pessoas têm que ser inocentadas, têm que ter o seu prejuízo financeiro e moral reparado. E os responsáveis devem explicações à justiça. É claro que os responsáveis, que é Alexandre de Moraes, por todos esses danos contra pessoas, cidadão, não é bandido, terrorista, nada disso. Pessoas, cidadãos que estão presos até hoje, senhoras e senhores, que estão presas. Ah, mas depredaram, sim. Que paguem pelo que fizeram, agora 17 anos, é inacreditável. Essas pessoas, elas deveriam ser ressarcidas e deveria pagar do bolso do ministro. Olha aqui, vou ressarcir cada uma de vocês e vou pedir perdão publicamente a cada uma de vocês. Era para acontecer isso. Se houvesse uma justiça, se houvesse um Senado independente que botasse pressão, que tirasse esse poder de Alexandre de Moraes, né? O caminho era esse, mas nós sabemos que a soberba, ela precede a ruína, e ele está cheio de vaidade, ele se acha um Deus soberano aqui no Brasil, ele pensa que pode prender, perseguir, fazer o que quiser. Claro que ele não vai fazer isso, mas o caminho era esse que o Mota está falando. Quanto a quem eventualmente cometeu um crime definido em lei, dentro das regras do Estado de Direito, para essas pessoas, a anistia, sim, é o remédio tradicional do Estado brasileiro. É o remédio que eu assisti sendo aplicado para reparar os danos causados às instituições brasileiras por aquelas pessoas que se engajaram em guerrilha e terrorismo urbano nos anos 60 e 70. Então, é incompreensível a repulsa que algumas das mesmas pessoas que se beneficiaram da anistia agora demonstram em relação a essa proposta de anistia, só porque, dessa vez, a anistia é para os seus adversários políticos. Então fica aqui a dica, a anistia é realmente para os adversários. Anistia, você não dá anistia para os seus amigos, porque os seus amigos nunca foram condenados em primeiro lugar. Eu acho, Caniato, que o único lugar onde o brasileiro pode agora depositar a sua confiança sem medo é em Deus, porque parece que nenhuma instituição do Estado brasileiro é mais digna de confiança. Nós estamos testemunhando todos os dias coisas absurdas. Peguemos essa história desse último vazamento. A polícia faz operações, apreende celulares, mais uma vez vazam mensagens privadas. A privacidade nesse país virou fumaça. Aliás, talvez este seja o melhor termo para definir esse vazamento. Cortina de fumaça. É exatamente isso. Vê só, eles querem, quando eles veem um escândalo acontecendo, quando eles veem, por exemplo, a popularidade do Lula caindo, ou uma besteira que Lula faz, o que é que o Alexandre de Moraes, que é parceiro do Lula, que essa aqui é a verdade, é um parceiro do Lula, o que é que ele faz? Ele vaza alguma coisa de Bolsonaro, dos filhos de Bolsonaro, para que isso caia na mídia, para que ninguém veja a besteira do Lula, que ninguém veja a irresponsabilidade do governo, mas as pessoas tirem os olhos, né, de Lula, da sua incompetência, e coloque os olhos agora no áudio do pastor Silas Malafaia criticando Eduardo Bolsonaro, falando de forma rasgada com Jair Bolsonaro. É inacreditável. É para esse serviço que se prestou a Alexandre de Moraes. Eu acho que nenhuma criança de bom senso faria o que ele está fazendo. Veja só, a irresponsabilidade de um juiz totalmente parcial que
na minha opinião, os outros juízes eram para aconselhar ele a dizer, ó, você tá errado. Você vazou algo que é uma conversa pessoal, é uma conversa. Agora eu pergunto, qual é o crime que tinha dentro daquelas conversas? Não achou nada. Não achou nada. Apenas jogou assim, solta, para querer desmoralizar o pastor, ou então para mostrar para os fiéis, olha, o pastor falou a palavra merda. Olha, o pastor falou a palavra incompetente, ou alguma coisa assim. Porque Silas Malafaia, ele tem a posição dele é aquele. E veja só, nos áudios, tanto nos áudios, nos vídeos, ele fala do mesmo jeito. Só demonstrou, é como o Silas Malafaia disse, só demonstrou que o Silas Malafaia é um homem competente, é um homem transparente, não tem rabo preso, não é um bolsominion puxa-saco. Só demonstrou isso. Porque se ele fosse um puxa-saco, nos áudios estaria dizendo, ô Bolsonaro, ô não sei o que, ajeita, não sei o que, meu amigo, não sei o que. Ele fala de forma rasgada. Isso é um homem, ganhou meu respeito. Eu já tinha uma certa consideração pelo pastor Silas Malafaia. Não concordo com tudo com ele, com certeza não. Mas eu tinha um respeito por ele e agora é que eu tenho mesmo. Porque esses áudios íntimos dele mostrou o quanto ele é uma pessoa honesta, sincera e não é uma pessoa totalmente com aquela consciência bolsominion, deixa eu usar esse termo, ele não é um bolsominion, um doente mental igual muitas pessoas que dá até a vida por outro, embora o outro esteja errando. Ele é uma pessoa de fato verdadeira e honesta e eu gostei muito. Alexandre de Moraes só fez um favor para o pastor Silas Malafaia, mostrar que ele é uma pessoa responsável e imparcial e não tinha crime nenhum naquilo. Ele vai condenar agora o Silas Malafaia pelo quê? Qual é o crime que tem naquele áudio para ele condenar agora o Silas Malafaia de prisão? Não tem. Se ele prender Silas Malafaia, vai ser de forma totalmente política. Se ele prender Silas Malafaia, vai ser totalmente parcial. Vai ser por não gostar mesmo, por ódio. Porque Silas Malafaia já gravou tantos vídeos batendo em cima dele dentro da lei e da Constituição. Silas Malafaia só bate assim, na lei e na Constituição. Ele não vai bater no Alexandre de Moraes baseado no que ele acha, no pensamento dele, nada disso. Ele fala de forma grossa, veemente, pesada, mas é mostrando os artigos da lei que ele rasga todo santo dia. Essa aqui é a dura verdade e poucos têm a coragem de fazer isso que ele faz. Poucos. E é como ele disse na igreja dele, eu não sou candidato a Senado, não sou candidato a política, a coisa nenhuma. Eu apenas sou um homem que tenho convicção, sou verdadeiro, genuíno e honesto. Deus abençoe a vida do pastor Silas Malafaia. E simplesmente o Barroso agora, para concluir essa conversa aqui, veio com essa questão de anistia porque está sentindo a pressão, está sentindo o desprezo e a descredibilidade que está a Suprema Corte e o Supremo Tribunal Federal, ao qual ele é um presidente totalmente incompetente e irresponsável. Por isso que ele quer sair assim de forma antecipada, porque sabe que ele vai ser sancionado também. Se ele continuar com essa postura vergonhosa que ele está dentro da Suprema Corte. Era esse vídeo que eu queria trazer para vocês, pessoal. Não esquece, deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.